Boa noite a todos vocês que estão entrando. Rodrigues Viana, Doutor Henrique, Mágico Léo, que logo estaremos aqui também numa live. Rafaelzinho, boa noite a todos vocês. Hoje eu vou estar entrevistando o empresário Daniel Baldatti. Ele é muitas coisas. Então, ao decorrer da entrevista, nós vamos descobrir tudo, todos juntos. Enquanto ele não entra, vamos conversando. Vamos falando a cidade que vocês são, o que vocês estão fazendo, se tá frio na cidade de vocês, ou se tá quente hoje. Éder Costa também, boa noite. Fábio também entrando. João Paulo. Varda G. Daniel! É só você entrar aqui no ao vivo, Daniel. Aí eu ligo, você aceita. Entra no ao vivo.
Não é assim, querido. Eu acho que eu vou ter que desligar porque... Ah, Ah, conseguiu. Ah, ele conseguiu entrar no ao conseguiu, vivo, porque graças a agora você, Deus. agora você mandou a mensagem. Não, amor, eu tô te mandando milhões de mensagens te Então, explicando mas eu aqui. também mandei, eu também Mas tudo mandei várias bem, solicitações. tudo bem. Você conseguiu entrar, graças a Deus. Ótimo. Isso. Uma Deixa eu boa ajeitar o meu. noite para você. É, Opa, para você também, querida. Deixa eu ver aqui. se O que arruma que eu fiz aí aqui? direitinho. Pronto. Tá bom assim? Você que sabe. Você Ah, tá eu acho que dando tá para... bom. Você tá confortável? Estou perfeitamente confortável. Então, E isso aí me é isso conte. que importa. Você está bem, iluminado, confortável. Ó, aqui já tem um monte de Exatamente. gente aqui conectando, dando boa noite para todos nós. Flex Bom, Trucks, a CC Coelho tá dando boa noite, Daniel querido, a Dani Pires. E você vai vendo aí os seus fãs aí, os seus seguidores, e vai dando boa noite também, respondendo as perguntas deles, que vai surgindo no decorrer da nossa entrevista, tá bom, Daniel? tá ótimo. Boa noite, Quanto, galera. quanto tempo, Fala. ó, Mulheres Brilhantes aqui também, aqui com a gente, que eu vou estar no evento deles aqui no sábado, que todas as mulheres Eu brilhantes estão lá. vi, eu vi a sua post, seu post, muito legal. Nossa, faz tempo, né, que nós não nos víamos, né, Daniel? O último evento foi numa festa do Chiquinho Scarpa, da Luxus TV, que teve, né? Tinha aquela Lamborghini lá, né? Isso, grande sonho, né? É, com certeza. Um dos sonhos. E agora, como a gente já começou a falar em sonhos que viraram realidade, eu gostaria que você respondesse para todos nós. Você é milhões de coisas, mas eu queria saber como que era você, o Daniel Baldatti, desde pequeno. Você já sonhava em ser empresário quando você era criança? Me fala um pouco. Com quantos anos você nasceu no Brasil? Não nasceu no Brasil? Me conta toda a sua trajetória, Daniel. Olha, é muito interessante. Vamos falar de sonhos, né? Isso. Minha família é francesa, né? Eu tenho sangue francês. Eu fui encomendado na França e fui montado no Brasil. Então, eu nasci ali na Avenida Paulista, né? Meus pais tinham vindo da França. Eu já tinha dois irmãos que tinham nascido na França e eu e o Alan nascemos aqui no Brasil, né? Aí, o primeiro sonho assim que eu tive na vida, eu me lembro como se fosse hoje, porque sonho é aquela coisa que você persegue, né? Aquela coisa que você tem garra e quer. Eu era pequeno, mas eu sonhava conhecer a Torre Eiffel em Paris. Era o meu grande sonho de criança, né? E aí eu fui realizar esse sonho aos, acho que 13 anos de idade. Meus pais voltaram para a França, fizemos uma grande viagem lá, ver os parentes e tudo, as primas, né? E os amigos, e foi muito bacana. Então foi o primeiro sonho realizado. E cada sonho que você realiza, o importante é você ter mais um pela frente, né? Com certeza. E eu sempre, eu sempre tive uma veia assim de trabalho. Quando eu estava no primário, na época era primário, né? E tinha um recreio na escola. E o lanche que minha mãe dava era legal e tal, mas o que eu gostava mesmo era um sanduíche que saía ali de queijo derretido, que era uma delícia, eu adorava aquilo. E a minha mãe não me dava dinheiro para eu gastar lá, né? Então, o que eu fiz? Eu fui lá e negociei com o dono da cantina,
Por quê? Porque na hora das aulas ficava vazia a cantina. E na hora do recreio ficava superlotada, né? E aí não dava vazão. Eu falei, olha, você está muito... as pessoas estão demorando para atender, eu quero te ajudar, eu te ajudo. Não, mas você é criança e tal. Não, mas eu ajudo e tal. E aí negociei que ele me dava um sanduíche de queijo derretido todo dia. E aí eu comecei a trabalhar, eu tinha 10 anos de idade, na hora que, enquanto meus amigos se divertiam no recreio, eu estava trabalhando na cantina, né? E assim fiz muitas amizades. E tal. E aí foi minha vida seguindo assim. Meu pai, construtor, né? Era empresário da construção, ele era especializado em grandes mansões, grandes obras. E aos 14 anos, ele me colocou para ir nas obras, depois que eu voltava da aula de manhã, né, chegava na hora, almoçava, e eu tinha que ir nas obras fazer o que eles chamavam de relação diária, o que entrou de material, conferir o pessoal, tudo. Isso para me educar no trabalho, né? E eu fiz isso durante um bom tempo. E aí, quando chegou nessa idade, logo depois eu fui morar nos Estados Unidos. E aí eu morei 2 anos nos Estados Unidos, fiz intercâmbio, voltei, e aí entrei na FAAP, na engenharia. Então, o meu negócio, as pessoas falam, mas como é que um cara que faz engenharia está na área de eventos, né? Na verdade, Anne, é porque começou naquela época. Aliás, eu já dei aula inaugural, vamos dizer assim, em escola de eventos, em faculdades, comentando esse fato. Eu era esportista. Eu e o Alan, meu irmão, éramos muito esportistas. Eu fazia atletismo no Pinheiros e fazia handebol também. Eu gostava mais do handebol, porque é um jogo de equipe, né? O Alan, inclusive, foi goleiro da seleção brasileira, né? E eu nessa época, então, resolvi fazer trabalhar. Eu era da seleção paulista universitária e acabei me tornando diretor de handebol feminino da FUP, Federação Paulista Universitária. E ao ser diretor, eu tinha que ver aquelas coisas de campeonato. Eu bolei um campeonato entre 4 faculdades. E as 4 faculdades de São Paulo era Paulista de Medicina, FAAP, Mackenzie, eu acho que era a Poli. E aí eu tive uma ideia de fazer um negócio já grandioso naquela época. Mas era assim, eu não era empresa de eventos. Você me imagina o cara com 18 anos, né? Ele querendo fazer Já um torneio entre os amigos. Comercial. Mas entre os amigos, handebol, o esporte amador, não entra dinheiro, não entra nada, né? Aí eu reuni a turma em casa. Isso eu vou te contar como que eu acabei entrando para a área de eventos, né, que é interessante. E aí eu peguei e reuni os amigos do time e tal, lá em casa e tal, bora fazer um torneio e tal, bora, eles foram lá para casa. E a gente estava reunido. E aí eu falei, olha, vamos fazer um torneio grande. Nós vamos fazer, são 4 equipes, vamos fazer 3 noites. Agora, eu quero uma abertura assim grandiosa, eu quero um show, eu quero uma coisa assim. Eu falei, mas Daniel, você é louco, tudo que você está pensando aí custa dinheiro. Nós somos duas, não temos dinheiro, pô. Olha o sonho. Aí eu falei, não, exatamente, é o sonho. Você é louco. Esse sonho realmente que mudou a minha vida. Por quê? Porque eu cheguei e falei, vamos fazer um torneio assim, mas eu quero que tenha isso e tenha aquilo, e tenha uma abertura, como tem nos grandes torneios. Eu falei, Daniel, são 4 faculdades, não é handebol, você está maluco? Eu falei, não, precisamos fazer. Aí eu fiquei pensando, e aí um amigo meu falou assim, aí eu falei assim, olha, eu já tenho a solução. Qual é a solução? Vamos cobrar ingresso. Aí deram uma risada. Ainda hoje, imagine, fazer um torneio de faculdade, você cobrar ingresso para handebol, né? Aí, naquela época, deram a maior risada e tal. Só que depois eles viram que eu estava falando sério. E aí já não gostaram. Aí um falou assim, olha, Daniel, o pessoal só paga para ver jogo de futebol, jogador de futebol. E aí, nisso, minha mãe entrou na sala. Só que aquilo ficou na minha cabeça. Minha mãe entra na sala e trouxe um extrato do banco. Não era digital, abriu o extrato, vinha uma mensagem no rodapé.
E a mensagem é a seguinte: colabore com a campanha universitária da AACD. E a AACD é a grande instituição de crianças Verdade, com deficiência e tal. sim. E aquilo, Anne, aquilo me deu um treco na O cabeça, start. na mesma hora. Aquela frase que eu li, com a frase que o cara falou, eu fiz uma conexão. É incrível, até hoje eu não sei como é que aconteceu isso, mas a conexão que eu fiz é maluca. Olha só. Eu falei, eu já tenho a solução. Falei, mas tem a solução como? Não, a solução é a seguinte. Vocês não falaram que só pagam para assistir jogo de futebol, jogador da seleção, não sei o que mais? Tá bom. Então nós vamos chamar os jogadores da seleção de futebol para ir lá jogar handebol. Aí que eles falaram que eu estava zoando, né? Porra, você imagina hoje um Neymar, um pessoal Aparecer, desse aí, ir lá para jogar um jogo, né? Falei, não, mas a gente faz o seguinte, a gente chama os jogadores, faz um jogo demonstração entre o primeiro jogo e o segundo, e a gente chama os jogadores de futebol da seleção e dos grandes times e faz um time de futebol. E o outro time, a gente faz o time do esporte amador. Então chama o melhor do basquete, o melhor do vôlei, o melhor do tênis, o melhor da natação e tal. E aí os caras quebraram o pau comigo, ficaram putos da vida e resolveram desfazer o negócio. E se picaram. Você está variando, a gente veio aqui com uma boa intenção e tal, e se picaram. E aí eu fiquei pensando, Anne, mas isso é um sonho? Isso é uma maluquice minha? Aí eu falei, mas sabe, era para eu desistir ali, sim. Porque eu não tinha onde me apoiar. Mas por que eu pensei em fazer esse jogo? Porque para fazer uma coisa beneficente. Sim. Beneficente para quem não tem condição de jogar. Sim. Né? Fazer uma coisa a quem pode, ajudar quem não pode. Aí eu falei, não, eu não vou desistir sem eu ir na ACD. Aí aquilo ficou na minha cabeça. No dia seguinte eu acordei, peguei uma máquina Olivetti que meu pai tinha de escrever, e aí comecei a bolar um torneio. Só que eu falei... Arquitetar um torneio? Arquitetar. Aí quando eu pensava assim, não, mas eu vou chegar lá com um torneiozinho de 4 faculdades, isso aí não tem jeito. Vou mudar esse negócio. Aí falei, primeira Copa Brasil de handebol universitário. Seleção de São Paulo, seleção de Minas, seleção de Brasília e seleção do Rio de Janeiro. 4 seleções. E eu tinha acesso, porque eu era diretor de handebol feminino da FUP, então eu sabia o que estava falando, eu era da seleção paulista. Né? Aí eu falei, não, deixa eu ir. Eu peguei, fui na papelaria, comprei uma cartolina grossa e tal, fiz um negócio bonito, bolei um nome, na época eu bolei Zoom, tal, equipe Zoom, porque eu não tinha nada, eu precisava me apresentar de alguma forma, e fui lá, 2 dias depois na ACD. Aí eu chego na ACD, e aí a secretária falou, olha, vou chamar uma pessoa para te atender. Então, não, eu só quero falar se for com o presidente. Aí vai uma dica aí para as pessoas aí que estão ouvindo. Se eu falasse com alguém que estava cuidando da campanha universitária, ele ia ser um outro que achava eu maluco, né? Mas eu insisti que eu só queria falar com o presidente. E o presidente, a secretária falou, ele não vai lhe atender, ele é uma pessoa super importante, super preocupado. Não, eu aguardo, deixa eu pegar na saída e tal. E aí fiquei lá, né? Aí ia passando o tempo, e aí a secretária passava a ligação para ele. Doutor Roberto, o ministro da Educação está na linha. Depois, doutor Roberto, o presidente do Senado está na linha. Doutor Roberto, o prefeito está na linha. Eu falei, esse cara, eu comecei a gelar, né? Aí cheguei para ela, quem que é o presidente, né? Ele foi governador de São Paulo, tinha acabado de ser governador. Ele tinha feito o prefeito de São Paulo. Aí eu gelei, né? Falei, puxa, mas então como é que faz? Então, agenda e tal. Aí ela agendou. E aí eu voltei ali no dia seguinte e ele me recebeu, porque eu insisti mesmo, né?
E aí, quando me recebeu, ele ficou olhando, eu gelado, né? Vendo ele olhando as páginas e tudo e tal. Ele vira para mim e fala assim, porque ele que tinha bolado a campanha universitária. Ele falou assim, primeiro projeto dessa campanha que me vem uma coisa assim consistente. Gostei. Aí eu, né? Aí ele vira para mim e falou a palavra mágica, a frase mágica. Ele disse assim, o que eu posso te ajudar a realizar? Porra. Eu falei, não, sabe o que acontece? O meu evento precisava ser um evento assim que eu ia fazer no ginásio do Pacaembu, que é um negócio para 5.000 pessoas. Tal. Ele falou, mas você acha que vai conseguir 5.000 pessoas? Eu falei, o handebol nunca teve isso, mas vamos, né, se conseguir. Ele falou, tá bom, procura o secretário dos esportes da prefeitura e deu o nome lá e tal. Aí falei, mas sabe o que acontece? Eu não falei ainda com as delegações, né? E eles certamente vão precisar do transporte para vir para São Paulo, passagens de ônibus, sabe como é que é esse negócio de investigação? Aí ele falou, não, vê com o secretário da Cultura. E foi falando, né? Aí eu falei, mas sabe o que acontece e tal? E aí eu fui falando e ele me indicando, né? Pessoas assim para eu falar. Só que eu era um menino. Então eu falei, não, maravilha, mas muito obrigado. Agora, eu vou chegar lá na secretaria, o secretário nem vai me receber, né? Ele vai falar, quem é esse rapazinho aí? Será que não daria para a gente fazer uma carta me apresentando? Ele falou, redige a carta. Aí eu saí da sala, redigi a carta, em 3 parágrafos, ele falava o que era e tal. E aí voltei lá, né? Voltei lá, secretária. Então, aí ele leu, não mudou nada na minha carta, olha que coisa incrível. Disse assim, não, tá bom. Padrinho, né? Foi meu padrinho. Aí chamou a secretária e falou assim, olha, prepara essas cartas para esses secretários aqui e tal, e faz o seguinte, coloca o nome dele também para assinar junto à carta. E as primeiras cartas da minha vida assinei com o ex-governador de São Paulo. Nossa. E aí eu Qual era o chegava... nome dele? Você pode falar o nome dele? Posso, era o Abreu Sodré. Tá. E a filha dele era casada com o Tivita da editora Abril, que era potentíssimo na época e tal. E eu acabei ficando amigo e tudo. Mas aí eu fui eu chegava na secretaria, quando eu chegava com o ofício daquele, o negócio ia lá, ia parar no gabinete, então o chefe de gabinete me chamava, quando eu chegava já estava na sala do prefeito. Assim mesmo, o secretário e tal. E aí ele chamava o outro, um técnico lá, ou então o chefe de gabinete, vamos ajudar o rapazinho aqui. O que você precisa? E tal. Eu falei, não, eu preciso nada, só preciso do ginásio do Pacaembu, eu só preciso disso, só preciso daquilo. E eu fui conseguindo as coisas, porque era uma coisa beneficente, na verdade era uma coisa séria, não era um oba-oba de estudante. Só que aí a coisa tomou um vulto. Eu não manjava de publicidade, de marketing. Mas o Alan, o meu irmão, o Alan é meu irmão que é o presidente do UET, né? Ele era goleiro da seleção brasileira, tinha acabado de voltar da França, da Europa, que ele tinha jogado lá e trouxe um cartaz maravilhoso de um jogo que eles tiveram lá contra a França. E aí eu peguei e falei, pô, vou fazer um parecido com esse negócio aí, que é sensacional, era enorme, né? Aí eu fui na Pamplona, um diretor de arte de uma agência, contratei o cara de freela, e aí eu aprendi aquele negócio 4 cores, tá, papá. E aí eu tinha um pai de um amigo meu que tinha uma gráfica, aí ele me ajudou, aí eu comecei a entender de gráfica, de tudo. Eu não sabia nada e fui aprendendo sozinho essas coisas, né, junto com a minha pesquisa e tudo. E eu ainda estudando, então eu tinha que ir todo dia para a faculdade. E eu tinha só 2 meses para fazer o negócio. E aí, correndo e tal, eu sei que os meus amigos, a essa altura, já estavam comigo novamente, né? Aí viram que a coisa andou e é assim que funciona. As pessoas não acreditam no teu sonho. E elas só vão te ajudar depois que você já engatou e está indo com ou sem eles, entendeu? Sim. Então... Ali, é engraçado, que hoje eu vejo que foi um sonho. Na época a gente não percebe isso. Na época a gente
Às vezes a gente tem um sonho e não parece que é um sonho, sabe? É uma coisa que você Porque às vai, vezes o né? sonho parece que é uma coisa impossível, de tanto que as pessoas falam que é impossível, você acaba acreditando que é impossível. Só que quando você vê, Exato. você está dentro do sonho, realizou o sonho, e você está se sustentando com o sonho, ajudando outras pessoas a se sustentarem através do seu sonho. Exatamente. E aí, então, esse meu sonho, né, foi se tornando realidade, mas era muito desafio, muito grande, né, porque não tinha empresa, não tinha know-how ainda e tudo. E aí eu fui, falei, agora eu preciso ir nos jogadores de futebol e do negócio, que é o gancho do negócio. Aí voltei lá no governador, dá uma cartinha aqui para os jogadores e tal. Aí fui lá no Palmeiras, Leão, era aquela turma toda, depois. E aí estava aquela dificuldade, acho que foi o Leão, as pessoas ficavam meio assim e tal, jogar handebol, um jogador de futebol desse jeito. Aí eu consegui, acho que foi o Leão que assinou primeiro, falei, assina aqui que você vai, né? E aí os outros começaram a ir atrás. Depois que eu fui no Palmeiras, aí eu fui no Corinthians, depois eu fui no Santos, e no São Paulo, né? Então peguei uns 2 ou 3 de cada jogador, convenci e tal, e eles toparam. E aí eu falei, não, agora eu vou num programa de esporte, né? Aqueles programas de meio-dia, não tem aqueles programas, Sei. todas as televisões têm programa, naquela época era uma loucura. E aí eu fui no principal. E você sabe que esses programas, você vê, eles estão sempre brigando, você já percebeu? Os comentaristas? Não, porque isso, porque aquilo é tudo uma encenação para captar a atenção, né, do telespectador, né? E aí eu fui com uma Gerar cartinha, né, polêmica, lógico. né? Aí eu consegui, com uma cartinha, consegui ser entrevistado ao vivo. E aí eu fui lá, né? E aí ele falou, bom, agora vamos atender aqui o Daniel Baldassi, o rapaz novo e tal, que está aí com um torneio, fazendo uma coisa beneficente, muito bacana e tal, mas ele tem um negócio que é muito, muito diferente, que é, como é isso, Daniel? Esse negócio de colocar jogador de futebol, de seleção, de time, jogar handebol, que eles nunca jogaram na vida. Aí eu expliquei qual é a ideia, né? Aí nisso, para criar polêmica, um deles vira e fala assim, eu não concordo. Aí o cara fala, não, mas por que você não concorda? Não, eu não concordo, porque você imagina um cara desse custa milhões de dólares, o, o clube investiu nele, não sei o que mais, ele nunca jogou handebol, handebol é uma coisa de impacto, de contato, ele vai, quebra uma perna, ele se estropia, não sei o que mais, e quem é que vai pagar essa conta, e não sei o que mais. E criou a polêmica, eles ficaram discutindo lá e tal, e voltou a palavra para mim. Aí quando voltou a palavra para mim, ele falou, olha, vamos analisar a coisa. Esses jogadores receberam uma bênção de Deus. Eles receberam um talento em comum. E por conta desse talento, eles têm todo o apoio. Tem dinheiro, tem fama, tem um físico avantajado, tem saúde e tem os melhores assistentes, treinadores e tudo mais. Então, eles chegaram no topo do que poderiam conseguir. Agora, quem é que vai olhar para aquelas crianças que sequer conseguem andar direito? Que nunca vão poder praticar esporte ou tentam praticar esporte? Eles podem dar um pouquinho do quê? Do tempo deles para dedicar alguma coisa e arrecadação para essa garotada. Né? Pô, aí virou um negócio e todo mundo não podia ir contra isso, né? Resultado, foi a maior polêmica. Aí foi um sucesso. Dia seguinte, olha o telefone ligando para mim, as outras emissoras, pô, você foi na outra emissora, vem falar do seu evento aqui e tal. E acabou que eu fui em todas as televisões. E aí o evento tomou um vulto muito grande. Até aí, eu estava fazendo sem empresa, sem nada. Só que eu resolvi falar, eu quero anunciar na Globo. Falei, mas anunciar na Globo em São Paulo, que é o mais caro, toda a arrecadação do negócio não ia pagar uma mídia na Globo, né? Mas mesmo assim, peguei uma cartinha e fui lá na Globo. E aí falei com o Ricardo Scalamandré, que era o diretor da Globo, na Alameda Santos, naquela época. E aí ele falou, ó, Daniel, esquece, porque a Globo não tem interesse, a Globo não tem espaço para isso. Oi. Oi, eu tô te Tem escutando. Ah, tá. Eu só tô... Aí não Um tem... minutinho que eu tô gravando aqui. Obrigada.
Pode Aí falar, eu, desculpa. eu queria a Globo, e aí o diretor da Globo comercial falou, olha, aqui o meu negócio é vender espaço, vender patrocínio, e o handebol não está no nosso foco. Até porque mesmo que eu compre o seu evento para passar, eu não vou ter como passar, minha grade é toda engessada, eu não tenho break para colocar. Uhum. Aí eu fiquei insistindo com ele, ele viu que eu estava insistindo tanto, e aí falou, ó, tem uma diretoria no Rio, que é uma diretoria de assuntos institucionais. Entra lá. Falei, então me apresente. Aí ligaram lá para o Rio, marcaram para o dia seguinte, e eu fui com uma cartinha de novo lá. Aí cheguei lá, só que a diretoria, eu acho que era o Leopoldo Collor de Mello, que era o irmão do Collor de Mello, eu acho. E ele era diretor. E aí eu fui falar com uma pessoa que tinha uma veia política, né? E aí falei aquela coisa toda e tal, e aí o cara não é que topou fazer um percentual da bilheteria, coisa que hoje é completamente impossível de se imaginar uma coisa dessa. Mas na Globo do Rio, eu cheguei, aí ele falou assim, vem comigo. Saiu comigo, foi a primeira vez que eu entrei nas ilhas de edição de uma emissora de televisão. E aí ele chamou um editor lá e falou assim, ó, me arruma imagens de handebol. Não tinha Globo, tinha imagens que vinha da Europa, UPI, essas coisas. E ele pegou umas imagens lá e fez uma chamada de 15 segundos. E eu Nossa, assinei 30 chamadas em troca de 30% da bilheteria, que não ia pagar nunca. Então eles fizeram realmente para ajudar. E eu volto para São Paulo entusiasmado, fantástico, um comercial feito para veicular na Globo de São Paulo. Imagina uma loucura dessa. Nunca na vida a handebol teria isso. E aí, chegou lá no ex-governador, todo feliz, olha, consegui isso e tal. Ele ficou todo feliz, bacana, parabéns e tal. Aí ele falou, não, agora é só o senhor assinar isso daqui, que me deram um AV, que é a autorização de veiculação, e aí está tudo certo, eu já posso veicular a partir dessa semana. Aí ele falou, leu o papel, eu falei, mas Daniel, eu não posso assinar isso. Eu falei, mas como não pode assinar isso? Não posso, porque a ACD só pode receber doação. Ela não pode assumir a responsabilidade da bilheteria, não pode assumir que vai fazer o evento. E aqui, se você der uma zebra, a gente tem que pagar o que seria o preço da tabela. E eu não posso fazer. Aí eu fiquei, Anne, arrasado. Sabe quando você consegue um negócio mais difícil do mundo e aquilo que você achou que não era dificuldade nenhuma, é a dificuldade? Aí eu fiquei arrasado. Aí, putz, como é que eu vou fazer agora? Aí ele viu que eu fiquei desolado. Quando ele viu que eu fiquei desolado, ele vira para mim e fala assim, Daniel, tem uma solução. Eu falei, qual é? Ele falou, por que você não abre uma empresa de eventos? Aí, isso eu hoje vejo de uma forma, mas naquela época, eu tinha 18 anos, eu não pensei em empresa em nenhum momento. porque E não era aquilo exatamente, as não coisas era foram aquilo. O meu negócio acontecendo, era né? fazer, foi acontecendo. E aí, aí eu viro para É ele e o falo assim, não, destino. imagina, eu não tenho nada a ver com promoção, eu não tenho nada a ver com isso, o meu negócio é engenharia, meu pai tem construtora, meus irmãos são engenheiros também, e eu vou fazer, e já pensando no meu pai, né? Uma loucura, imagina, falar um negócio desse pro meu pai. Ia te Eu não matar. ia, eu ia abrir uma empresa Largar a de eventos. faculdade para Né, fazer evento. largar, ou mesmo que não largar, mas abrir uma empresa de evento. Aí, eu falando isso para ele, ele virou, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou muito mais experiente do que você. Então, eu quero te dizer uma coisa. Você está fazendo engenharia, acho que você deve terminar a engenharia, que você vai ser engenheiro pro resto da vida. Isso é um título que ninguém vai te tirar. Um conhecimento e tal. Mas, uma coisa eu vou falar para você. Você nasceu para promoção. Ai, que bom Porque que o que eu seu pai fez isso. Isso é não era meu pai. Não foi meu Não pai. foi seu pai? Ó. Não foi meu pai. Eu com medo do meu pai, né? De que eu falar um negócio desse. Foi o Abreu Sodré falou isso para mim. Ele Tá. falou, olha, eu tenho muita experiência, muita gente, e você deve fazer engenharia e se formar, mas uma coisa eu digo para você, você nasceu para a promoção. Ele deu um E, conselho de pai para você, né? De pai para pois filho. é,
Aí eu digo, não, imagina, não, não, isso não é possível, não tem nada a ver comigo e tal. E saí de lá chateado. Fui embora para casa. Cheguei em casa, não quis jantar, não quis nada. Minha mãe viu que eu estava estressado, eu fui para a cama e subi. Meu pai chega em casa à noite e minha mãe conta, ó, Daniel, tá com algum problema aí. Ele estava todo feliz ontem, hoje tá... parece que a Nervoso. coisa desandou. Eu não quis nem falar o que que era. Aí vai lá meu pai batendo na porta e entra no meu quarto. E aí? Abre o jogo aí, o que está acontecendo com você? Aí eu contei para ele, Anne. Eu contei tudo o que aconteceu. Só que, enquanto eu estava indo para casa, que aquilo não me entrava na cabeça, a gente foi pingando, sabe como é? Na hora, você está de cabeça quente. Sim. Mas depois o pensamento vai pingando. Eu ficava pensando, mas será mesmo esse negócio de promoção? Imagina, será? E aí, depois eu pensei, não, até pode ser, mas eu não vou nem falar para o meu pai, que ele não vai nem querer ouvir um negócio desse. E dito e feito, eu falei para o meu pai, falei tudo para ele, falei o que o governador me falou, o ex-governador. Aí ele disse, ó, ele tem razão, você tem que se formar e tudo. Agora, o que você faz? O fato de você não ter a Globo, você já conseguiu muita coisa. Esquece isso. Se forma, trabalhe na engenharia, se for na nossa construtora, onde você quiser. Daqui a uns 10 anos, você vai estar, depois de formado, você vai estar estabilizado. Você gosta tanto disso, você abre uma empresa de promoção depois. Aí, tá bom. E aí tá. Então vai dormir e ele foi descer para sair. Quando ele foi descer para sair, eu viro para ele, mas pai, eu queria só te falar uma coisa. Falei, o que que é? É que eu não queria falar para os meus filhos o que às vezes você fala para mim. Ah, rapaz, isso ele ficou e voltou e falou assim, tá, o que que eu falo para você que você não deveria falar para o seu filho? Eu falei, não, pai, sabe o que que acontece? Lembra quando você montou aqui a Granja Julieta, construiu logo umas mansões aqui, deu logo o padrão do negócio, tal, foi maravilhoso. Mas toda vez que a gente passa na Marginal, naquela época, você fala assim, putz, esses terrenos aqui não valiam nada, era um brejo, eu paguei mais caro lá os terrenos lá na Granja Julieta do que na Marginal, se eu quisesse comprar uma fazenda que agora está subindo todos os prédios, aquele negócio todo e tal. E aí, foi construindo shopping Morumbi, aquelas coisas, né? Aí eu falei, e também quando você tinha uma obra no Paraná, que a gente ia lá, ficava hospedado numa fazenda de café, toda vez que você sentia um cheiro de uma torrefação de café, você falava, poxa, podia ter comprado terra lá que tive uma oportunidade e tal. Então eu não queria falar para o meu filho, daqui aos 10 anos, que você está falando, quando eu ver um evento, alguma coisa, eu virar para o meu filho, puxa, eu devia ter aberto uma empresa de promoção naquela época que o governador falou. Aí ele ouviu isso assim e falou, você já está pirando, vai dormir e pronto, você está estressado. E aí desceu para tomar, não quis saber da conversa, desceu para jantar. Só que aí, o que aconteceu? Foi caindo na cabeça dele também. E ele falou, pô, será que é aquilo que o Daniel falou, né? Aí então, estou lá dormindo, ele vai e me acorda e diz, olha, amanhã, 7 da manhã, você vem comigo, porque eu preciso de você lá no escritório. Falei, pai, eu estou perdendo aula, já estou matando aula, eu não posso deixar de ir na FAP amanhã, eu vou ter que ir de qualquer maneira. Ele falou, não, você vai comigo, porque eu vou chamar o Ricciardi, que era o nome do contador dele, eu vou chamar o contador para abrir a sua empresa. Olha, me arrepio toda vez que eu lembro disso. Quer dizer, aquilo ficou na cabeça dele também, né? Falou, pô, não Porque vai ser ele por não minha quis causa. se aventurar, tipo, né, realizando aqueles sonhos. Ele olhava e falava, ah, não, impossível. E ele não foi. Ele ia mais numa coisa que era mais certa, né, que ele sabia que ia dar certo, do que de se aventurar, de comprar um terreno num lugar que ele não sabia se futuramente... Ele não teve aquele olho clínico também, né? Senão ele tinha investido. Ele, então, falou que ia me levar no escritório e abrir a empresa para mim. Anne, naqueles tempos, foi a empresa que abriu mais rápido no Brasil. Por quê? De lá eu liguei para o
Abri o Sodré e falei, olha, meu pai topou, agora eu preciso abrir a empresa. Ele ligou para o prefeito, e o prefeito mandou o secretário da Finanças, aquele negócio todo. Eu sei que a papelada foi o mais rápido possível, porque não dependia Rapidinho. só, dependia da É, porque junta é comercial, onde ele muito, também tinha muito influência. grande. E assim que eu abri a minha empresa de eventos. Que E o meu fantástico. primeiro contrato da minha vida foi com a Rede Globo. E o evento foi um mega sucesso, lotado os 3 dias. Como tinha Não, jogadores famosos, teve encheu de muita artista. sorte. Você estava no lugar Muito. certo, na hora certa, com as pessoas certas, todo mundo te apadrinhando, todo mundo comprou o teu sonho, a tua ideia. Porque eles são visionários, querendo ou não, eles são visionários. Então, ele viu no teu projeto uma coisa que podia ser muito boa para todo mundo. E foi, né? Exatamente. E foi. E aí eu também esqueci de falar, eu consegui o primeiro patrocinador, que foi a Sharp, que era uma grande empresa de eletroeletrônico. Sim, eu li no E, teu LinkedIn, viu? ali- e aí, pronto. Aí deu certo, só que aí o que aconteceu? Depois que terminou o evento, eu, 18, 19 anos, com uma empresa de promoção aberta, e agora eu falei, vou fazer o que agora? Porque eu nem tinha acabado. Então, eu bolei, que eu tinha morado nos Estados Unidos, no Brasil não tinha aquele livro do ano, o yearbook, que tem nas faculdades americanas, nos colégios, né? E aí eu registrei a marca livro do ano e resolvi fazer o livro do ano. E aí acabei fazendo livro do ano para a FAP, livro do ano para o Mackenzie, aí entrei em fazer formatura para as faculdades, e como eu fazia engenharia, eu falei, não, vou construir stand, que tem tudo a ver comigo, gostava de projetar, Lógico. Ó, a e aí engenharia entrando eu aí. comecei a montar stands no AMB, nas grandes feiras, e aí como é que se diz? E é interessante porque é uma coisa puxa a outra, né? Eu acho que se eu for escrever um livro, eu ia escrever isso. É uma coisa puxa a outra, porque você chega num ponto e aí você deslumbra, é como se subisse uma colina, e quando você chega ali, você deslumbra um outro universo. Sim. E aí você mergulha e vai descendo na planície e tal, pá, pá, pá. Quando você chega no outro topo da colina, você vê, nossa, isso aqui é muito maior, É sabe? grandioso. E aí eu peguei, eu conhecia, na época tinha a Matilde, tinha as juradas do Silvio Santos e tal. O pessoal não queria, os brasileiros não estavam acostumados com o livro do ano na faculdade, os alunos não queriam comprar livro. E eu pensei, pô, eu não consigo vender para os colegas, como é que eu vou fazer, né? Aí eu pensei, o que esses caras gostam? O que impacta? O que vai chamar a atenção deles? Falei, universitário, homem, faculdade de engenharia só tinha quase homem, né? É mulher. Balada. Fui no SBT falar com as duas principais juradas lá, uma era a Sônia Lima, a outra era a Matilde Massange. E aí eu peguei, e elas adoraram a ideia, eu contratei elas, e aí elas iam, todas lindas, maravilhosas, né? Batiam na sala, 40 alunos, só 5 meninas, 35 homens, né? Abri a porta e falava assim, mestre, só dá licença? A garota, pode entrar, pode entrar. E ela só vendendo o livro do ano. Então eu não tinha, não imaginava, mas foi uma sacada de marketing que eu vejo hoje, que foi um marketing que eu utilizei para poder atrair atenção. E acabei vendendo os livros do ano que eu estava produzindo e tal. Mas para fazer, eu tive que aprender fotografia, estudei fotografia. Teve que aprender E aí marketing na marra. montei, meu pai tinha um terreno em Interlagos, eu construí um laboratório fotográfico, Anne, eu revelava as fotos. Eu revelava aquela foto de você colocar No no, varal. no varal e tal, e tal. Então eu aprendi a fazer tudo isso, a revelar e fazer e produzir. E hoje, vamos comparar, né? Hoje você chega não desmerecendo hoje, mas hoje você chega no teu notebook e faz tudo, né? Diagramação, já sai, pega a foto, já copia. Aquela foto era uma por uma, era um livro de 200 páginas, né? Então foi muito legal. Então fui aprendendo muita coisa e sempre aprendendo mais, nunca parei, né? E aí, para resumir a história,
Eu, em 3 anos, quando eu me formei, a minha empresa era uma das maiores agências de promoção de São Paulo. Que inclusive você já E foi muito premiado, né? Em todos os seus eventos, né? Você ganhou já sim, muitos prêmios. aí eu conheci, teve o Congresso Brasileiro de Propaganda, eu fiz o stand da Bahia, que a Bahia queria levar o Congresso para lá, estava concorrendo com o Rio Grande É do o Sul, Bahia e a gente Music. fez o... Não, o Bahia mesmo foi lá em Salvador. Eu não tinha ido para Salvador, mas o meu irmão Alain, ele já estava, ele já era engenheiro e estava construindo em Salvador. Ele me falou uma vez: Daniel, estão construindo um centro de convenções aqui fantástico, você devia vir ver. Eu vou aparecer por aí. Coincidentemente, olha como são as coisas, né? Aquilo lá, é sorte. É quando a oportunidade surge no momento que você está preparado para ela. Porque às vezes vem a oportunidade e você não está preparado. Ela vai passar por você e você não vai conseguir agarrar. Então você tem que estar preparado. E aí coincidiu, que o Alan tinha falado, da Bahia, o pessoal acabou aparecendo por indicação do próprio Alcântara Machado, que eu era a única empresa que em 2 dias podia salvar a pele, que eles queriam fazer um pelourinho cenográfico. Então não era qualquer empresa que podia fazer. E aí eu me dediquei muito, e qual era o público desse evento? Era só publicitário, a Duda Mendonça, essa turma toda, que estavam começando, né, aparecendo. E aí a Bahia ganhou de lavada o Congresso, porque foram os congressistas o pessoal dos participantes que votaram, né? E a Bahia fez um stand maravilhoso, que tinha do Bonfim, aquela coisa, oba-oba todo, e ganhou. Quando ganhou, teve uma festa numa cantina. E aí o diretor do jornal à tarde, na época, falou: você tem que ir para a Bahia, porque lá a gente não tem empresa de promoção como a sua e tal, não tem grandes eventos. E aí eu comecei a ir para Salvador, e aí, só que aí era muito maior o desafio, porque inaugurar o centro de convenções. E eu inaugurei o centro de convenções da Bahia com uma feira minha. Eu já não era mais apenas montador de estande, eu era promotor de uma feira. E esse evento foi o Festival da Criança, que era tipo um parque temático com 40 atrações, todas cenográficas, e tinha uma competição em cada atração. Era como se fosse um parque temático que eu tinha visto lá nos Estados Unidos. E o sucesso foi gigantesco. Pra você ter uma ideia, eu tive praticamente 300 mil pessoas em Nossa. 10 dias. Foi uma loucura total, porque naquela época não tinha grandes atrações fora como tem hoje, né? E aí foi uma loucura. E o dono do shopping Iguatemi de lá, o Newton Rick, morava no Rio, aparece lá na feira e no dia, 3 dias depois que tinha começado, e me procuram. Eu vou na recepção para recepcionar ele e tal, recebi, fui andando, mostrei a feira, ele ficou encantado com tudo, muito bacana e tal. E aí ele vira para mim: tá bacana e tal, mas e o seu pai, né? Quero falar com o seu pai. Eu falei: meu pai? Meu pai está em São Paulo. Meu pai veio para a abertura e já foi embora. Eu falei: mas como? Eu liguei ontem, a minha secretária ligou e disse que o Daniel Baldassi estava aqui. Eu falei: não, Daniel Baldassi sou eu. Meu pai é Michel. Ele olhou para mim e falou assim: mas você quer dizer o quê? Que foi você que fez tudo que está aqui? Eu falei: fui eu. Eu falei: você que trouxe essas marcas, Nestlé, Sambra, Moinho Santista, Nossa. Estrela, aquelas grandes marcas e tudo, Alpargatas. Eu falei: fui eu. Eu falei: mas você é um menino? Ele falou assim. Eu falei: pois é. Ele falou: então você está convidado para almoçar comigo no shopping. Aí no dia seguinte eu fui no shopping, ele me mostrou uma área que era um terraço grande, tinha uma pizzaria, um terraço enorme no terceiro piso do shopping, né? Um rooftop, né? E ele falou: olha, eu tenho essa área, queria fazer uma coisa de lazer e não sabia o que fazer. E aí quando surgiu, me falaram desse evento, eu vim a Salvador só para ver o teu evento. Eu queria te disponibilizar essa área para você criar uma área de lazer no shopping. Qual shopping E que era? era o Iguatemi de Salvador. Ah, o Iguatemi de Salvador. E é o mesmo dono Aí, do Iguatemi de São não, Paulo. Não. não era. Porque
o dono atual de São Paulo comprou, mas era Alfredo Matias junto com o Newton Rigg. Uhum. Alfredo Matias é que construiu o shopping em São Paulo e fez primeiro, depois é que eles passaram para frente. Aí, eu não tinha aparelho de parque de diversões e nem poderia ser coisas grandes, né? Porque era em shopping e tal. E aí eu saí pelo Brasil para procurar e achei maior dificuldade, não tinha, né? Fabricante dessas coisas. Então, eu fui comprando coisas usadas, reformando e tal, algumas coisinhas, trenzinho, essas coisas eu consegui. E eu montei uma cidadezinha faroeste e fiz um parque. Que Minha legal. feira tinha terminado em agosto e o shopping inaugurou no Dia das Crianças com uma mega campanha publicitária. Anne, mas eram filas quilométricas, porque não, era uma novidade total aquilo. É. Eu pensei, mas eu gostei desse negócio. Vou fazer em todos agora. Gostei desse negócio, né? E aí, mas só que como eu tinha tido dificuldade, naquela época era proibido importação, essas coisas, eu falei, vou no consulado americano. Em Salvador tinha um consulado naquela época americano. E aí a mulher falou, olha, o que você quer? Eu falei, eu quero saber se tem uma convenção, uma feira de parques temáticos, alguma coisa assim. Ela me deu um livro muito grande. Foi aí que E você nesse pensou livro, no parque aquático, então. Nesse livro tinha a relação de todas as entidades dos Estados Unidos, de tudo que é coisa. Que vinha o nome do presidente, da diretoria, a gestão, e quando era a convenção, né, que eles têm a convenção de cada entidade, já programa com anos de antecedência. E a convenção era em novembro, em Dallas, naquela época. Até hoje é em novembro. E aí a APA, a Associação Mundial de Parques Temáticos e Atrações. Aí eu peguei o avião e fui para Dallas. Cheguei em Dallas, era um mundo gigantesco de coisa, de Disney, de animatronics, uns negócios, assim, uma loucura. E resumindo, conheci um americano lá, o Bill Hoffman, que ele fabricava alguns aparelhos, fiquei muito amigo dele, e aí convidei ele para vir para o Brasil, para ele ver, ele veio para Salvador, se encantou com a Bahia, e aí a gente começou aí o Alan, meu irmão, que tinha dado a maior força, né, quando a gente começou a operação na Bahia, ele tinha ido construir em Abu Dhabi naquela época. Ele estava de volta. Quando ele voltou, ele se incorporou também para ajudar, e aí a gente montou a Interplay, que era uma empresa só para parques. E aí a gente chegou a ter vários, aí construímos uns parques assim. Aí nessa época eu estou falando ao longo dos anos, tá? Mas aí o Iguatemi cobriu aquela área e transformou a Alameda das Grifes e ficamos com uma área de 1.200 metros quadrados com ar-condicionado para fazer uma área de lazer. Ficou um negócio lindo. E a partir daí, evidentemente, conseguimos vários outros shoppings, né? Pra você ter uma ideia, Dani, como a gente entrou nessa área de lazer, e isso continuando as feiras, porque o que acontece? Eu fiz uma feira, mas eu montei um calendário, eu montei um calendário de feiras. Então eu tinha a Utilar, que era de eletrodomésticos e de utilidades, a Modecor, que era móveis e decorações, a Feira da Moda Alto Verão, que era competia com a Cenit lançava verão e eu lançava alto verão. Tinha a Feira da Beleza, a Feira da Construção, isso ao longo dos anos, né? Então, a parte de feiras tomava um tempo danado. E é um mercado promissor até hoje, né? E eu fui cada vez mais comprando mais material para montar mais. As feiras iam crescendo de tamanho. E os parques também. Então, quando chegou, a gente virou uma força muito grande lá no Nordeste. Eu fui para Pernambuco, inauguramos Pernambuco, o Cine Convenção de Pernambuco fomos nós que inauguramos. Aliás, foi o Alan que foi lá inaugurar com o Congresso da BAV, Congresso de Turismo, foi a gente que organizou. E aí foi no Ceará também. Só que chegou num determinado ano que o Alan se concentrou bastante nos parques e começou a ir frequentemente naquela entidade mundial que eu fui pela primeira vez. E ele foi nomeado diretor da Associação Mundial para a América Latina. E aí a gente fundou a ADIBA, Associação Brasileira de Parques. Chamamos o Marcelo do Play Center, o Gutlas, muito amigo nosso. E aí o Marcelo foi o primeiro presidente.
E aí criamos a Dibra. Ele era o homem do Play Center, é o grande mestre dos parques do Brasil, né? Sim. E aí, nisso, a gente ganhou a prefeitura de Salvador. Lá tinha um aeroclube. Você conhece Salvador, né? Oi? Tinha um aeroclube na Praia da Mansão, um aeroclube, né? Sim. E eles desapropriaram o aeroclube para fazer tipo um parque de Ibirapuera, né? Um parque de lazer, né? Que a prefeitura ia fazer. Uhum. E aí projetou nesse plano diretor algumas áreas que empresários iam empreender. Uma delas era parque de diversões. Então, mas era como área pública, tinha uma concorrência pública. Sim. E a gente entrou, aí que entra a questão do parque aquático que você falou. No Brasil, ninguém imaginava nem parque aquático. O único parque aquático que tinha no mundo era que o Cleveland fez, que era o dono do SeaWorld nos Estados Unidos, em Orlando, e ele criou o Wet n Wild lá em Orlando também. Era a coqueluche do negócio. Então, a gente entrou na concorrência para fazer um parque aquático, e que era uma novidade. Então, nosso projeto ganhou disparado. E a gente teve a concessão assinada por 20 anos para a gente construir o parque. Só que foi no finalzinho da administração, aí entra a política. Quem assumiu a prefeitura foi da oposição, do prefeito que estava na época. E aí ele não deixou fazer nada. Passaram-se 4 anos, nem nós, nem nenhum outro empresário que tinha outras coisas, bolistas, coisas e tal, não pôde fazer nada porque tinham outros interesses em jogo ali. E aí, os americanos, que iam ser parceiros, que era uma empresa chamada Waterforms, pularam fora. Falaram, esses caras não são sérios, né? Assina um negócio, faz a concorrência, ganha e não pode fazer. E aí a gente ficou com o projeto na mão. Só que como a gente fez a Dibra, o Alan, principalmente, né? O Alan, que era o cara que tomou à frente a área de parques, e eu fiquei mais na área dos eventos, aí o Alan difundiu... Na época, só tinha parque de diversão, não tinha parque temático, né? Então chamou o Beto Carreiro, chamou outros players aí, e falou, pô, você tem que ir para os Estados Unidos, tem que conhecer e tal, trazia os americanos para cá, reuniu, trouxe pessoal da entidade americana internacional para falar com o governo, para conseguir financiamento que não existia para parques, isenção de importação, enfim. O Alan foi conseguindo tudo isso. E uma das coisas que o Alan fazia era dar palestra sobre as novidades, e mostrava o parque aquático. Nisso, o pessoal de Fortaleza pegou a ideia e fez o Beach Park. Aí quando fez o Beach Park, não, são ótimos, são nossos amigos maravilhosos. Só que nós ficamos loucos da vida. Falamos, porra, a gente que teve a ideia, a gente que trouxe a ideia para o Brasil, a gente que difundiu essa ideia, e a gente ficou emperrado, porque a gente imaginava que o nosso ia sair primeiro. Então começou a difundir. E olha, a gente ajuda vocês em fazer em todo o Brasil. Resultado, os caras fizeram primeiro. Aí o Alan ficou muito aborrecido, muito aborrecido. Falou, aqui eu não fico mais e tal, se for para fazer, vou para São Paulo. Foi aí que o Alan voltou para São Paulo, porque essa altura a gente já estava morando lá, né? Em Salvador. Eu tinha mudado, o foco, o grande faturamento vinha de lá. E aí ele voltou para São Paulo, e aí chamou o Cleveland do Wet n Wild para montar. E aí foi a primeira franquia do Wet n Wild internacional, e abriu em São Paulo, e está completando agora 25 anos em outubro, né? Nossa. Então, foi uma coisa assim, sensacional, e um grande sucesso. O Alan é um cara assim, visionário também, um sonhador também, e ele conseguiu realmente fazer um negócio maravilhoso. Eu continuei fazendo as feiras e os congressos, tudo, eventos tipo, era todo tipo de evento. Eu fiz, por exemplo, a Convenção Ibero-Americana de Chefe de Estado de Governo, que veio Fidel Castro, veio Rei Juan Carlos. Eu fui o coordenador geral da conferência, foi uma concorrência internacional. Então eu transitava em todos os eventos. Só que eu peguei em Salvador uma fase muito bacana, que foi a transformação do afoxé para o axé. Então, quando surgiram as grandes estrelas do axé, que virou uma febre, né? Sim. O axé é uma loucura no Brasil. E aí eu criei, então, um festival de música, e esse festival de música foi o grande precursor do Festival de Verão, de Salvador.
porque realmente eu fazia um festival que durava 10 dias e tinha 3 shows por dia. Começava com novos talentos, depois passava para uma banda local já conhecida, de axé, e depois o principal era tipo, vamos assim, Gal Costa, Emílio Só isso. Santiago, Tim Maia, João Bosco, aqueles top da MPB da época e tal, né? E isso foi durante muitos anos. Mas eu lembro que, nossa, pra você ter uma ideia, Daniela Mercury, que é muito amiga minha, ela já era a revelação do carnaval, e eu paguei na época, acho que uns R$ 1.200 para fazer 2 shows. Porque ela queria tocar no festival. Sabe quando um festival é importante para sua vitrine? Com certeza. Ivete Sangalo, o Durval Lelis, outro grande amigo da Asa de Águia, tocaram de graça. Falou, Daniel, eu quero gravar meu CD lá. Ele gravou aquela música Com Amor, e aí ele gravou lá. Então, eu peguei essa geração toda e foi uma coisa assim, maravilhosa, né? Maravilhosa. Só que, aí, para finalizar, né, que eu acho que eu estou me estendendo demais, mas como é que eu estou em São Paulo? Você é um dos maiores empresários aqui do Brasil, então você tem muita coisa para contar mesmo. Aí o que eu fiz? Aí por que eu vim para São Paulo? Por que eu vim para São Paulo? Porque aí coincidiu uma série de fatores, que aí também, quando a gente fala em sonhos, né? Sim. Chegou um momento que você dá uma parada e se começa a ver outras coisas. E isso, às vezes, acontece quando... sonhos, né, Daniel? Quando há uma ruptura de alguma coisa, que você está indo tudo e tal, caminhando e tal, e de repente acontece alguma coisa que você depois começa a pensar. E aí E o que aconteceu? Na verdade, aconteceu que o Centro de Convenções da Bahia, onde eu fazia as minhas principais feiras, o governo largou de mão, abandonou realmente. E eu tenho para mim que aquilo não foi acidental, né? Aquilo foi proposital. Uhum. As nossas feiras eram muito fortes. Uhum. E o comércio lá faziam shoppings, faziam campanhas contra as feiras, porque diziam que atrapalhava. Só que, vamos falar a verdade. De tapete. Vamos falar uma verdade. Nenhuma feira atrapalha o comércio. Primeiro, o comércio dura 375 dias, a feira dura 5 dias, 6 dias, 10 dias. Então, não tem nem comparação. E ajuda, porque, na verdade, muita gente cresceu participando das feiras nossas lá e tudo mais. Bom, mas, enfim, aí fizeram tanto, quando mudou o governo, o pessoal que entrou lá resolveu dar uma congelada. Inclusive, na época, a presidente do Centro de Convenções declarou no jornal, inclusive, que precisamos dar uma regulada nas feiras, acabar com as feiras e tal. Imagina, é a mesma coisa que um reitor falar que vai acabar com as aulas, ou então um hospital falar que vai acabar com a UTI e tal. E aí, nisso, abandonaram mesmo, até o ponto que foi interditado. Então, eu já não tinha mais onde fazer os eventos. Uhum. E aí coincidiu. Para Lago. Aí coincidiu que eu também estava me separando, mas de boa, viu? Assim, na maior amizade, mas não é que uma coisa me levou a outra, eu comecei a pensar, não, mas o que eu quero daqui para frente? Sim. Porque eu já estava realizado. Eu não queria mais brigar com o governo, tem que fazer. Falei, quer saber? Também chega. Já fiz o que eu podia mostrar e já me realizei. E sei que fiz pela Bahia o que pouca gente conseguiu fazer, que foi vender a Bahia comercialmente para levar sempre investimentos para lá. Então eu falei, não, eu quero fazer outras coisas. Eu não quero mais ter 3 carretas, 150 funcionários, eu quero mudar o estilo. E aí coincidiu também, falei, também não quero mais continuar casado, quero curtir agora e tal. E aí, vida resultado. Nova, tudo novo. Falei, bom, o que eu vou fazer?
Aí eu falei, eu fui viajar. E aí eu fui em Floripa, no P12, que é lá em Florianópolis, que tem o beach club mais famoso do Brasil, e rodei o mundo. Eu esqueci de falar aqui que, assim como o Alan foi nomeado diretor da Entidade Mundial de Parques para a América Latina, e depois ele, não sei se você sabe, né, mas em 2002 ele foi presidente mundial. Aquela entidade que eu fui, ele foi presidente mundial. Nossa. E o vice era da Disney. Então, você imagina a presença dele, a grandiosidade da coisa. E o Pelé foi, e o Emerson Fittipaldi foram, os dois que tinham influência lá nos Estados Unidos muito grande, foram lá para prestigiar a posse dele. Então foi uma coisa assim maravilhosa. E eu segui praticamente o mesmo caminho, porque eu tinha começado com festivais, e aí comecei na Associação Mundial de Festivais e me tornei presidente da IFEA, que é a International Festivals and Events Association, para a América Latina. Então existe uma entidade mundial e eu sou presidente do capítulo latino-americano. E por conta disso, eu dou palestras e seminários no mundo inteiro. Então eu fui para a Coreia. Daí você fez Estados Unidos, Canadá, China, Coreia do Sul, Singapura, Emirados Árabes. Exatamente. Eu fui a todos esses lugares e eu dava palestras sobre os festivais brasileiros, sobretudo o carnaval, mostrava a diferença do carnaval do Rio para o carnaval de Salvador, por exemplo, que eram duas pegadas diferentes, comercialmente falando, estrategicamente falando, em termos de produção, enfim. E absorvi muito o que eles também tinham, né? E nisso eu falei, pô, mas a Bahia não tem um beach club, né? E aí eu criei o Paparazzi Beach Club. Arrendei um hotel boutique na praia de Itapuã e me mudei para lá. E aí eu estava morando no negócio e fazendo um beach club. Só que o Alan conversou comigo e estava construindo o centro de convenções, o White Pavilion, no Wet n Wild. E para quem não sabe, só para dar um parênteses, muita gente pensa assim, fizer um espaço de eventos num parque aquático, deve ser um espaço para fazer aniversário, né? Fazer uma coisa, né? Colocar uma coisa. Só que não, nós começamos em eventos antes de parques. Então, o que foi feito lá, o White Pavilion, é um verdadeiro centro de convenções, como manda o figurino. E aí eu falei para ela, aqui está acabando, eu vou parar de fazer evento aqui. Ele falou, então vamos fazer um centro de convenções aqui, você vem tocar. Eu falei, não, eu vou. Só que quando ficou pronto, eu já estava no Beach Club lá, eu não quero saber de mais nada. Para mim é o que eu quero. Estou bem aqui, estou no Beach Club e tal. Eu falei, não, agora você vem. E aí eu vim, então. Eu vim para tocar o White Pavilion e aí desenvolvemos todo um calendário de eventos e produção dos eventos dos clientes e tal, está super bem. Mas eu fiquei com aquele negócio de beach club. E aí eu estava um belo dia, aí você vê como são os sonhos, né? As pessoas que frequentam o Wet n Wild não sabem que o Wet n Wild tem um lago lindo, cercado por uma natureza bacana. Por quê? Porque ele é tipo uma barragenzinha, né? Então, o parque, ele é um pouco abaixo, uns 5, 6 metros, então tem uma colinazinha, e ali tem um lago. E ninguém vê quem está no parque, o lago. Só que se você entrar pelo bosque, você vê. Então, eu pensei, bom, eu vou criar uma passagem para ir para o White Pavilion, sem passar por dentro do parque, porque às vezes o evento não tem nada a ver com o cara estar lá molhado e tal, às vezes a coisa. Só que quando eu fui olhar, comecei a fazer o projeto dessa passagem para lá, falei, não, mas aqui cabe um beach club fantástico aqui. E aí eu levei a ideia para lá, me arruma aqui, eu quero separar, para eu fazer um projeto aqui nesse parque, o que você quer fazer? Eu quero fazer um beach club. Falei, mas você está louco não? Eu falei, não, vai dar certo, vamos fazer. Faz o projeto então. Aí eu peguei e fiz o projeto. Aí fiz o projeto em 3D e tal, os bangalôs, aquela coisa toda. Ficou e apresentei. Lindo, por sinal, parabéns. Obrigado.
Aí, resultado, o conselho viu e tinha uma pessoa do conselho, que inclusive era de Santa Catarina na época, e ele já conhecia o P12 também, falou, não, isso é ótimo e tal. E aí então, ele falou, olha, vamos lá, o conselho aprovou, agora você aprovou a ideia, mas tem que ter um estudo financeiro. Aí vamos lá fazer o projeto financeiro. Isso ficou pronto, isso foi aprovado pelo conselho para a gente fazer em 15 de setembro de 2019. Nossa, foi E rápido. não, eu tinha começado o projeto, eu tive 3 meses para fazer só esse projeto. Uhum. Em 3 meses eu consegui a aprovação, porque eu queria aproveitar o verão. Inauguramos em 15 de dezembro, eu fiz em 90 dias. Nossa. Mas uma pegada não de engenharia, mas uma pegada de um engenheiro que mexe com montagem, com eventos, com produção cenográfica e tal. Então, meu amigo, vamos fazer ritmo de evento, não é ritmo de obra. E era dia e noite. E a gente inaugurou em 15 de dezembro. Só que os eventos que a gente estava programando iam começar em dezembro, já era em cima e tal. Fizemos a inauguração oficial para começar a operar em 2020, quando veio a pandemia. Sim. E aí, então, ficamos fechados muito tempo, tudo mudou, foi o setor mais afetado. E aí a gente teve que aguardar, né? Não tinha outra opção, tanto nós, eventos, como o parque, mas depois voltou com tudo, né? Então, agora aí o que eu fiz? Inclusive o Hugo está perguntando aqui, quando que é o próximo lago? Quando é o próximo Lagum? O quê? Não, Lagum Beach o Club. que então vou explicar como funciona, porque muita gente não conhece e muita gente fica curioso. O Lagum, ele foi concebido inicialmente mais para eventos. Sim. Então, tanto eventos que a gente, a DD, minha agência, faz, quanto eventos que eu capto para lá. Então, eu tenho dois objetivos. Tanto fazer os meus próprios eventos para acontecer lá, quanto captar. Então, quem quer fazer evento pode me procurar, porque eu abro todas as portas para viabilizar, que foi o caso da P12, né? A P12 foi um evento que eles têm a label, eles fazem em vários estados, e tem uma sinergia muito grande da P12 com o Lagum. Então, encaixou perfeito. Então, de segunda a sábado, ele está reservado para o evento, ele não abre ao público. Ele abre aos domingos, ele abre ao público. Então, quem é público e tal, quer só passar o dia no Lagum, ele vai no domingo. Aí come, tem almoço, enfim, pode comer, DJ. beber e tal. Tem DJ e tal. Agora, a gente vai incrementar agora a parte de gastronomia. Para o segundo semestre, a gente vai fazer uma coisa assim, top do top gastronômico mesmo, para quem for passar o dia lá. Porque o buffet de eventos a gente já fornece, né? Tanto o parque como a gente. Você tem. Então, o que a gente tem lá? A gente tem confraternizações de empresas, convenção. E o bacana, Anne, é o seguinte, que você tem lá uma área ao ar livre, que é o Beach Club, tudo bem que tem um deck, tem uma área coberta também, e uma área coberta, que é o White Pavilion, eles são colados. Então, e é único, porque você não tem nenhum lugar que tenha um Beach Club, com a pegada de Beach Club, que tenha um centro de convenções dentro. E você também não tem um centro de convenções que tenha um Beach Club. Então, você pode, é muito comum as empresas, por exemplo, fazem uma convenção durante a manhã e aí depois de tarde vão para o Beach Club. Ou então fazem convenção o dia inteiro e a festa de encerramento faz no Beach Club. Então você tem essa possibilidade de variar e somar os dois espaços para fazer um evento que é diferente, fora da caixa. E as empresas adoram. É muito bacana. A gente faz churrascos de pré-formatura, formando dos Mackenzie, todas as faculdades, a gente faz muito. Casamentos também acontecem também. Então, estamos com as portas abertas para botar mais eventos lá no Lagum. E tem uma novidade, viu?
dentro desses sonhos, e aí é um sonho que é do Alain e tudo, que a gente agora adquiriu um outro espaço, que está ali a 700 metros, que é a Fazenda Blue Valley. Chamava Novo Horizonte, e agora é um espaço de eventos. É fantástico o espaço, você precisa ir lá conhecer, vou te convidar para você conhecer. É uma outra pegada, mas é uma alternativa assim, fantástica. Tem um salão maravilhoso, muito bonito, e dá para fazer evento de tudo, e uma área muito maior do que o Lagoon e tal, então dá para fazer muitos grandes eventos lá também. Que fantástico. E Você aí é sensacional e não chegamos no dia para, de né? hoje. É, Porque quando cria um, cria dois, três, quatro, e aí tá hoje a tua história aí fantástica, com tantos eventos, tantas empresas aí, uma de mais sucesso do que a outra, né, Daniel? eu não sei se eu falei demais, se incomodei a plateia, né, a audiência, eu que eu fui Não, falando, não, mas quando a a gente gente fala só dos não nossos olhou sonhos, a gente, o que, que as a gente pessoas estão fala sem parar falando. mesmo, né? Só Mas a Coelho falou, mais de 20 anos que ela não te vê. Ela falou utilizar o Modicor. o Tilar Modecor, que é a maior feira que tinha em Salvador. Ah, tá. O que ela disse? Ela só falou isso. Aí um monte de gente Né? dando oi aqui. Rafael Nagai, a Elvani. O, o Flex Trucks está falando. Daniel, um excelente produtor de feiras e eventos que conheci desde a Utilar Modicor, em Salvador, Isso. Bahia, em sua sede no Caminho das Árvores. Lembro muito. Um Isso. abraço, Daniel, Ed Matos. Um grande abraço a ele, um grande amigo e uma pessoa que me prestigiou bastante, eu devo muito a ele. Ó, o Léo Baldatti entrou aqui também, a Little Kaysar, a Davir também, Fátima, um monte de gente que entrou e a gente estava conversando e não viu. Então, um beijo para todo mundo. Quem a gente não falar, oi, desculpa. Máximo Betoy, Acla Mônica, Ife Carrato. E é isso aí. Freitas Jamile. Quem você ir Que vendo aí, você bacana. também vai falando oi, Dani. Que Ricardo bacana. Costa, Super Eu não é Jonas. engraçado, não está aparecendo aqui. O Ricardo Costa é grande amigo também, pessoa muito bacana. Eu acho que quando a gente encontra pessoas que tem aquelas pessoas que no início não acreditam em você, tal. Quando você tem uma pessoa que acredita em você e te acompanha, é uma coisa maravilhosa, né? É uma amizade que dura para sempre, né? Com certeza. Eu vejo que Você, por exemplo, é uma empreendedora, você tem aí o seu programa já há tantos anos e tudo, você é uma batalhadora e tudo. preciso de Você também está de empresário, parabéns. preciso de patrocínio para o meu sonho crescer também, né, Dani? Precisamos Todos todos, né? precisamos. O Alexandre também, Riesel Vieira, acho, sei lá o nome dele. Janaína Guzmão. Tem a Gi também. A Gi é da Aqualax. Aqualax, olha, Viviane aí ela Sper. está falando, eu encontrei a Aqualax. Eu vou fazer até um parênteses. Aqualax e Faasa. A Aqualax, porque o Beach Club eu concebi, e aí tá aí outro sonho que ninguém acreditava. Eu falei, ó, vou fazer os bangalôs, mas vou colocar hidromassagem, uma banheira de hidromassagem dentro do bangalô. Mas você tá maluco, mas isso aí, isso, aquilo, papapá, papapá. E não tem verba para isso, não tem verba, mas eu vou levantar essa verba. E aí eu montei uma proposta de patrocínio. É um dos meus fortes, né? A comercialização e a captação de patrocínios. Eu E acho que aí eu eu, preciso de você como meu empresário, hein? se eu puder
contribuir de alguma maneira, pode contar comigo. E aí eu estava andando numa feira aqui no AMB, eu acho que não, no AMB não, no Center Norte, né? E era uma feira voltada para equipamentos e tal, uma série de coisas, e piscinas também. E aí eu vi essa empresa que estava com essas banheiras lá, né? É um evento de arquitetura. E aí eu comentei, eles falaram, não, mas eles queriam me vender, lógico, as banheiras, né? Aí eu falei, não, é porque eu estou com uma ideia aqui e tal, mas só que já tem um outro cliente. E eu tinha realmente uma outra empresa grande, já famosa, que já tinha me prometido de que ia patrocinar e ia colocar as banheiras lá. Mas aí a Gi é uma vendedora de mão cheia, uma pessoa maravilhosa, ela e o marido que tocam a Aqualax. E a Aqualax tinha acabado de entrar no Big Brother. São eles que fornecem aquelas banheiras maravilhosas do Big Brother. Quando você falou, eu pensei no Big Brother, na mesma hora. Exatamente. E aí casou. Foi um casamento fantástico, porque tem tudo a ver. Então, o Lagoon serve de showroom para a Aqualax. E, felizmente, a Aqualax está crescendo demais e colocaram em beach clubs aí afora nesse Brasil, em muitos outros lugares e tudo. Eu fico feliz que a gente tenha contribuído de alguma forma nesse sentido, mas tem muita parceria aí para caminhar. E os móveis que você vê no Lagoon são também fantásticos, são aqueles móveis que podem ficar ao ar livre e tudo, e sempre me perguntam quem é que fabrica esses móveis. É uma empresa de Campinas, que é a Faasa. E eles têm lá um showroom em Campinas, mas também o Lagoon serve como showroom para eles. Então, quero agradecer aqui de público, mais uma vez, esses dois patrocinadores que nos ajudam constantemente. Sim. Um abraço para a Gi. E depois quero ver. Se eu puder te ajudar com alguma dica, alguma coisa, estou à disposição. Obrigada. Beijo para Dani Pires aqui, o Fred Klaus, que é Dani Pires, trabalhador. O Fred, ele trabalhou 14 anos na Rede Globo. Você falou em Rede Globo, ele também foi um diretor de lá da Globo por 14 anos, que eu entrevistei ele. Que legal. Dias. Agora ele está morando em Portugal. Ao Sou que bacana. Outro, né? Tá na mesma área, mas assim, crescendo. Muito a minha legal, bateria também está acabando aqui. Nós vamos aqui despedindo, então. Muito obrigada a todos vocês. A entrevista vai estar no YouTube. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para as pessoas, os grandes universitários aí, que foi onde você fez todo o seu métier, o seu marketing nos universitários. Os universitários, qual é a palavra que você dá para eles realizarem o sonho deles? Olha, eu acho que é o seguinte, nem eu sabia a dificuldade ou que era impossível, né? E dizem exatamente isso. Eu não sabia que era impossível, eu fui lá e fiz. Então, quando você acha que não dá para fazer, porque ninguém fez, ou porque todo mundo acha que não dá, aí você já estabeleceu um limite para você. Então, o limite é uma coisa que, quando ele vem de fora, uma regra, uma lei, alguma coisa, você às vezes tem que aceitar. Mas você sim, você mesmo, se colocar limite, não coloque limites. Pense grande, pense numa coisa que, sabe, mas pense um pouco lá na frente. Eu pensava assim, a coisa para mim foi surgindo, mas pense de uma maneira que você consegue realizar, porque ainda mais com as ferramentas todas, que tem muito mais concorrência hoje, evidentemente, mas se você pensar grande, a concorrência vai ser menor, né? Então, quanto maior o sonho, menos gente está disposto a pagar o preço para conseguir. Então, se você pensa em alguma coisa, comece a fazer. Um pouquinho, um passo ali, um passo lá, porque a gente se assusta com o tamanho da coisa e fala, não, eu vou reunir as condições ideais, e essas condições ideais nunca vão chegar. Porque como você viu na descrição que eu falei, né?
Eu nem pensei em abrir a empresa, a coisa foi um passo atrás do outro. Então eu fui lá primeiro, conversei, depois fui lá, fui fazendo e tal, e aí eu via a necessidade e ia fazendo. A mesma coisa façam com seus sonhos. Divida ele em degraus, né? Faça o que eu falei da colina, coloque em degraus. Ah, eu preciso agora chegar aqui. Quando você chega lá, pode ter certeza que só o que você aprendeu, o relacionamento que você fez para chegar lá, o que você já conquistou, vai ser aberto para você uma nova visão. E aí está a solução. Então, às vezes, você não enxerga a solução. Você tem que subir esses degraus, porque para subir os outros, é que nem videogame, né? Você vai andando para passar uma etapa, mas você não tem as ferramentas. Quando você chega lá, naquela última sala que você vai ver que tem a chave, ou tem aquele negócio que abre, aquele negócio todo. Então, mas você só vê isso se você cumprir as outras etapas antes. Você não vai conseguir ver tudo. Né, a cumprir essas etapas. É, porque eu vou te contar, foi muito trabalho. Sim. De noite, trabalhando. E eu lhe digo mais, todo dia, 2 a 3 horas, 2 a 3 horas eu estudo. Não parece um estudo, porque são coisas que eu gosto. Eu gosto de aprender, eu gosto de fazer e tal, mas isso é que me mantém na frente, né? Eu não parei no tempo. Tem muita gente que foi bom e parou no tempo e está lá acomodado, mas não evoluiu. E aí é outra coisa. O teu sonho conquistou aqui e continua. O sonho não é finito, ele é contínuo, né? Aproveite a jornada, né? Como se diz. Exatamente. Ó, o MDF Associados está falando, Daniel é fera. A Sheila também está falando, bacana. Grande Daniel, o melhor produtor de eventos, top, prazer em encontrar por aqui, ex-diretor da Zoom. A Sheila Zoom, Cristina. Que é aquela primeira empresa que eu abri e tal, que chamava Zoom, que era Equipe Zoom, se transformou em Zoom Promoções. Aí ela tá falando, e aí quando foi para Salvador... já estou te seguindo. Obrigada a todo mundo que está aqui me seguindo. Pessoal, vamos seguir a Anne, porque ela realmente é maravilhosa, ela é super competente e ela traz sempre pessoas... não é porque eu estou fazendo parte desse time agora, dos entrevistados, mas eu sei que ela só traz gente fantástica. Eu acho que eu sou o menorzinho de todo mundo aí, porque você é fabuloso. A fábrica dos fabulosos sonhos. Pessoas... Muito o mundo bacana. precisa de pessoas que sonham, os realizadores, esses que movimentam o mundo. Sem vocês, grandes sonhadores e realizadores, o mundo não é nada. Eu, desde pequena, eu sonhava com o mundo. E a minha mãe sempre falava, cuidado com o que você deseja do mundo. E aqui eu mostrando todos os meus entrevistados, hoje, através de um iPhone, para o mundo inteiro esses sonhos. Então, quer dizer, o meu sonho de criança virou realidade e eu realizo todos os meus dias, sendo apresentadora e atriz. Então, eu só tenho que agradecer. E a Sheila fala aqui também, ó, primeira Feira Nacional da Infância e Juventude na Bahia foi só sucesso. Nunca esqueça. Eu nunca esqueço. Sheila. Parecia É a Sheila que foi minha primeira secretária em Salvador? Eu acho que é a Sheila. A Sheila foi minha primeira... Exatamente. Nossa, ela era menina também. Que bacana, Sheila. Isso é um orgulho muito grande que a gente sente, né? Ao longo de tantos anos, é uma recordação boa como essa. Bacana. Obrigado, Sheila. Um abração para você. Muita gente escrevendo muita coisa e não vai dar tempo de falar. Eu tô assim, a minha bateria tá acabando mesmo e eu tô com medo de perder toda essa entrevista maravilhosa. Então fica muito beijo para todo mundo. A Águida de Cássia, Daniel, o Gi falando que aí encontrou a Aqualax. O Dani falando, adoro saber, ouvir suas histórias. A Monta entrou aqui também.
É isso aí, gente. A Aline Pessoal, Oliveira também falando oi, Dani. quem puder, entra lá no meu Insta e comenta lá. Eu fiz até um post hoje, né, dessa entrevista, para falar o que achou, o que gostou. Seria muito bacana para mim vocês poderem comentar tanto no meu quanto aqui no da Anne, que ela é Então, maravilhosa. eu vou Obrigado, Anne, deixar por agora essa a oportunidade. entrevista aqui no meu Insta e eu vou colocar você como colaborador, que tanto os meus seguidores como o seu vai comentar no mesmo post e divulgar Ótimo. para todo mundo. Eu vou postar no YouTube, no LinkedIn, vou compartilhar Facebook, em todas as redes sociais, Twitter, para todo mundo comentar e ver a sua história, porque você é uma pessoa que traz inspiração para as pessoas. E nada melhor de nós nos inspirarmos em vencedores. E você é um Obrigado. vencedor e eu tenho a honra de ser sua amiga. Muito obrigada, viu, Obrigado. Daniel? Eu também Muito tenho a honra de ser seu sucesso para amigo. você. Obrigado, muito obrigado e um beijo a todos. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau.